a Bíblia na sequência cronológica. É o que nós estamos fazendo, lendo e meditando nela. Por isso que nós intercalamos um pouco com os salmos agora, nessa fase, porque aqueles salmos pertencem exatamente àquele período do que nós estamos a ler. E nós começamos a ver qual sentido faz as coisas quando nós lemos assim dessa forma, né? Então, nós estamos agora na fase de Davi e vamos dar continuidade a essa leitura aos reis, né? Aos reis que governaram Israel e depois Judá, porque a nação se dividiu. Então, segundo Samuel 21 hoje e alguns outros salmos, vamos pedir a direção. Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor nos conduza através dessa meditação. O teu Espírito que revelou e fez, inspirou os teus servos a escreverem a tua palavra, é o teu Espírito, ele venha a ser absorvido por nós e venhamos ter a tua presença. Eu peço e entrego nas tuas mãos essa meditação e peço que o Senhor fale conosco e nos abra os olhos do entendimento. Amém. Diz e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou, ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Veja como Deus preza pela sua palavra, como Deus preza pelo que está escrito. Hoje, por exemplo, é difícil você encontrar uma pessoa de palavra, uma pessoa que diz e honra o que ela falou. As pessoas não se preocupam muito com isso, isso não é muito importante, mas para Deus é. O comentário do 1 e 2 diz, a grande fome que atingiu Israel foi consequência da quebra do voto feito por Josué aos gibeonitas, quando ele disse que não os mataria. Está em Josué 9,15, porque diz assim, Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Mas Saul e os seus filhos violaram esse pacto ao atacar esse povo. De acordo com a lei de Deus, a quebra de um voto trazia graves consequências. Por isso, os israelitas sofreram com essa calamidade. O Senhor não admite nenhum tipo de injustiça contra quem quer que seja. Mas aí entenda que o problema não veio na época de Saul, mas veio na época de Davi. Consequências que Davi veio colher por causa das escolhas erradas ainda de Saul. As nossas escolhas podem comprometer muitas pessoas que estão à nossa volta. No 3, disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? E então os gibeonitas lhe disseram, nada é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas algumas em Israel. E disse ele, que é, pois, que quereis que vos faça? Disseram ao rei, o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, e Armoni, e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles.
e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Para você entender como que era feito naquele tempo, a pessoa morria, então ela era levada para o túmulo, né? E ela era colocada como se fosse numa maca, né? Numa cama. Ela iria envolvida nos mantos e ali então ela iria permanecer. Ela só era enterrada de fato quando só ficavam os ossos. Então, quando sobrava apenas os ossos, era construída uma caixa retangular que seja do tamanho do fêmur humano, né, que é o osso maior do corpo. Então, essa caixa iria abrigar todos os ossos da pessoa que havia morrido. Então, esse ossuário, né, essa caixa com ossos, ela poderia ser transportada e colocada em qualquer lugar. Ali, aquela pessoa estava sepultada. Então, por isso que ele fala que pegou os ossos de Saul e Jonatas e daqueles que foram enforcados e levou. No 3, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era dos filhos de gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. Elhanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gade, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também este nascera do gigante. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Os filisteus eram uma verdadeira pedra no sapato do povo de Israel, porque eles perseguiam ferozmente aquele povo. Eles eram bárbaros, né? A Bíblia diz, refere-se a eles como pessoas completamente bárbaras, sem humanidade alguma. Salmos 5, ele diz: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, e pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. O comentário diz: oração matutina. Davi tinha um excelente hábito de orar logo pela manhã. Isso é um exemplo para nós, pois não há melhor maneira de começar o dia do que falando com Deus. O nosso relacionamento com Ele deve ser evidenciado em todos os momentos, sejam os tranquilos, sejam os de crise. Muitas pessoas, porém, só recorrem à oração quando estão em perigo. Se tivessem a prática diária de entregar o seu dia a Deus, muitos males e situações desagradáveis poderiam ser evitados. Quem prioriza a vida espiritual, isto é, a comunhão com o Senhor, possui proteção contra
as investidas malignas, equilíbrio nas ações e direção para as tomadas de decisão. De fato, a oração diária, a entrega diária do dia a Deus, você começar não enchendo sua cabeça com informações, porque hoje é tão fácil você pegar o telemóvel e se encher de informação logo pela manhã, quando você poderia estar enchendo sua cabeça primeiro com as coisas de Deus, No 4, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. O comentário dos 5 e 6. O mal nunca subsistirá. Os inimigos de Davi eram homens violentos. Por isso, em sua oração, ele apelava ao tribunal celeste para que a justiça fosse feita. Davi compreendia que sua verdadeira batalha não era física, contra o exército de Absalão, mas espiritual diante de Deus. Por isso, ele compreendia toda a sua força na fé. Nas perseguições, temos no caráter do Altíssimo, revelado nas Escrituras Sagradas, a garantia de que os orgulhosos, mentirosos e perversos não prevalecerão. Por isso, não perca a fé, mesmo que a resposta pareça demorada, pois no momento certo Deus executará o seu juízo. Verdade. Você aguarda em Deus. É a confiança, A fé, ela leva você longe, mas a confiança em Deus vai levar você até o final. E o final é a vitória. Se não chegou, se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. No final, sempre vai dar certo. Seguindo para o 7. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendestes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los-á da tua benevolência como de um escudo. Comentário do 10. A certeza de que a justiça do alto é eficaz é um privilégio que só os justos desfrutam. Por isso, Davi não sucumbiu diante das ameaças e dos problemas. Por conhecer a palavra, ele sabia que somente Deus poderia declarar a culpa e a destruição dos seus inimigos. A vingança pertence ao Altíssimo. Deuteronômio 32 e 35 diz: minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Bem como a forma e o tempo em que ele decide manifestar a sua justiça, e isso não acontece por determinação humana. A lei da semeadura está em vigor para todos, isto é, o pecado dos perversos gera a própria destruição deles. Não temos que buscar vingança. O próprio Deus se vinga por nós. Não temos também que ficar à espera dela e não se alegrar com a justiça quando Deus faz, A pessoa plantou, vai colher. Deixa na mão de Deus, esquece aquilo e segue em frente. Mas essa é a palavra que Deus quer que você entenda. A justiça pertence a Ele, a vingança pertence a Ele. Salmos 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O comentário diz: a disciplina divina. Davi estava consciente de que as consequências do seu pecado eram inevitáveis. Por isso não tentava se eximir de suas culpas, mas pedia que, junto com o juízo divino, viesse também a sua misericórdia. O arrependimento traz perdão e cancela a condenação eterna, porém os frutos terrenos serão sempre colhidos. Esse é o tratamento do Altíssimo para todo o ser humano.
Portanto, pense se está disposto a enfrentar os sofrimentos advindos do prazer tão passageiro do pecado. Verdade. Assim também eu uso esse mesmo versículo para os pais, para com os filhos, né? Você não repreender na sua ira, mas esperar aquilo passar. Também os casais, né? Não adianta você querer resolver as coisas no calor das emoções. Você vai falar coisas impensadas que depois vai se arrepender e talvez possa colocar tudo a perder. Não vale a pena. 2. Porque as suas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho não pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quando a luz dos meus olhos, ela me deixou. Lembra que ele estava realmente entregue à dor por causa da perda de Absalão. Ele não conseguia ver o mal que ele estava criando ainda mais para as outras pessoas. O comentário do bispo: não brinque com o pecado. Davi sofria física, emocionalmente e espiritualmente, pois sabia que tudo que passava era resultado da sua desobediência e insensatez. Isso significa que o pecado deliberado traz um peso insuportável, pois aqueles que conhecem as Escrituras e desobedecem a elas têm a plena consciência de sua separação de Deus. E esse é o maior de todos os sofrimentos. Portanto, sem a presença divina, a pessoa fica assolada com angústia e solidão, e o seu espírito fica abatido. O pecado é um fardo pesado demais, pois esmaga a fé e anula a confiança. Daí o Senhor Jesus ter dito: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, é uma promessa de alívio do seu fardo. Só basta você ir buscá-lo. O 11. Os meus amigos e os meus companheiros estão longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. O comentário diz: no sofrimento e sozinho. O rei, antes cercado por pessoas, se via agora só e abandonado. Parte dos amigos se tornou inimigos e queria matá-lo. E aqueles que restaram não o ajudaram em nada. Mesmo tendo pecado contra o Altíssimo, Davi só pôde contar com ele no auge da sua dor. Que o seu exemplo sirva para nos alertar quanto à nossa conduta e fé diante de Deus. Por isso que Joabe foi lá dar aquele chacoalhão nele, né? Para que ele despertasse. Era uma depressão, podemos hoje, né, diagnosticá-lo com uma depressão. 12. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim, eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu: ouve-me, para que não se alegrem de mim quando escorregar o meu pé. Eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu declarei a minha iniquidade, afligi-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Muito bom, muito excelente. Agora, resta-nos vigiar. Deus está nos dando a oportunidade de vermos os erros que Davi cometeu e não nos permitirmos cometer os mesmos, né? Quando nós sabemos do erro de alguém, não é que Deus quer que você venha fofocar. Deus permitiu que você soubesse do erro de alguma coisa de alguém,
é para que você possa olhar para si mesmo e não cometer a mesma coisa e livrar-se de sofrer o que aquela pessoa está sofrendo, tá bom? Que Deus continue abençoando, claro, abundantemente, e manda esse vídeo para as pessoas que você evangeliza, que você gosta. Dê o seu gosto e vamos lutar para permanecer firmes até o fim. E o que nos leva até o fim é a confiança em Deus.